Shalom, amados. Continuamos com a leitura do livro A Quarta Dimensão. Agora, capítulo 5, primeira parte. A Escola de André. Ao receber Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, seu espírito nasce de novo, instantaneamente. Recebe, num instante, a vida de Deus. E nesse mesmo instante, seu ser espiritual ganha a vida eterna. Mas sua mente, seus pensamentos, devem ser renovados segundo seu espírito renascido. E essa renovação é obra que requer uma vida toda, tempo, energia e luta. Essa renovação é necessária se a pessoa deseja receber adequadamente as palavras rema concedidas por Deus e agir segundo elas, permitindo que a criatividade poderosa da palavra falada permaneça vital. Uma vida de pensamentos renovados. Muitas pessoas experimentam o renascimento espiritual, mas não renovam a mente a fim de verdadeiramente compreender os pensamentos de Deus. Não levam a vida segundo os pensamentos de Deus. Por esse motivo, Deus que neles habita não pode mover-se livremente através do canal de sua vida de pensamento. Permita-me dar-lhe um exemplo. Certo dia, meu filho mais velho, que nessa época estava no 4º ano primário, veio me procurar no escritório. Era evidente que ele queria perguntar-me algo, mas hesitava em fazer a pergunta. Finalmente eu disse: Filho, o que você está tentando perguntar? Ele sorriu. Papai, se eu lhe fizer uma pergunta estranha, o senhor vai ficar com raiva? É claro que não vou ficar com raiva, assegurei-lhe. Vamos, diga. Bem, continuou ele, o senhor tem permissão de mentir para sua congregação? Quando foi que eu menti? Perguntei. Ele sorriu. Já o ouvi dizer uma mentira repetidas vezes à sua congregação. Eu estava chocado. Se meu filho desconfiava de mim, então quem confiaria em mim? Filho, disse eu, sente-se e diga-me quando foi que eu disse uma mentira. Papai, tantas vezes o Senhor diz à sua congregação que se encontra com Deus, de modo que fiquei curioso. Todo sábado eu ficava fora da porta de seu escritório, ouvindo quando o Senhor preparava seus sermões. E às vezes abria a porta um pouquinho para ver se o Senhor realmente estava conversando com Deus ali. Mas nunca vi o Senhor realmente se encontrando com Deus em seu escritório. Ainda assim, nos domingos, o Senhor sobe ao púlpito e ousadamente declara que se encontrou com Deus. Isso é mentira, não é? Não tenha receio de me dizer a verdade. Sou seu filho, não vou contar para os outros. Como ele era ainda tão jovem, eu sabia que ele não compreenderia se eu lhe explicasse meus sentimentos com termos teológicos. Senhor, orei, preciso de sabedoria. Como é que posso explicar a esta jovem mente o meu relacionamento contigo? Subitamente, um pensamento tremendo fluiu de meu coração e olhei para meu filho dizendo: Filho, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Você já viu seus pensamentos? Ele ficou em silêncio por instantes. Não, nunca vi meus pensamentos. Então você tem a cabeça vazia, respondi. Você não tem pensamentos. Não, papai, eu tenho pensamentos. Eu posso falar porque tenho pensamentos.
Mas, ressaltei, eu nunca vi seus pensamentos. Como é que o Senhor poderia ver meus pensamentos? Perguntou ele. Eles estão em algum lugar no meu cérebro e o Senhor não pode vê-los. Bem, então, disse eu, embora você não possa vê-los, você realmente tem pensamentos, não tem? É claro, papai, respondeu ele. Bem, expliquei. Encontro-me com Deus, embora não possa vê-lo com os olhos. Deus é como os seus pensamentos. A Bíblia diz que Deus é o Verbo. Filho, o que é o verbo ou a palavra? O verbo é o pensamento vestido com vocabulário. Se Deus é pensamento vestido com o chinês, o povo chinês compreende os pensamentos de Deus. Quando os pensamentos de Deus estão vestidos com o inglês, então o povo norte-americano compreende. Quando os pensamentos de Deus vêm a nós vestidos em coreano, o povo da Coreia compreende. Filho, encontro-me com Deus ao ler a Escritura, a palavra de Deus. E os pensamentos de Deus tocam meus pensamentos num reino invisível e converso com o Pai Celestial através da palavra de Deus. Deus é como o pensamento. Meu filho imediatamente compreendeu o significado e assentiu com a cabeça. Não posso ver meus pensamentos, contudo, sei que os possuo. Sim, Deus é como o pensamento. Não posso vê-lo, mas ele está aí. Estou satisfeito. Sinto muito, papai, por tê-lo compreendido mal. Quando meu filho saiu, levantei-me e louvei ao Senhor. Pai, temia que ele não compreendesse, mas compreendeu. Entretanto, sei que não fui eu, mas o Espírito Santo que me ajudou a ter as palavras com que explicar sua maravilhosa presença. Agora, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Com que se parece Deus? Deus possui forma? Ele se parece com o ser humano? Como se pode explicar a presença de Deus? Deus é como o pensamento. Se você não tiver nenhum pensamento, então Deus não terá o canal através do qual falar a você. Você não pode tocar Deus com as mãos. Você não pode respirar Deus como se respirasse o ar. Deus não pertence ao mundo dos sentidos. Você somente pode encontrar-se com Deus através da arena de sua vida de pensamento. Os pensamentos de Deus vêm mediante sua palavra ou através do Espírito Santo. Os pensamentos de Deus tocam os seus pensamentos e é aí que você se encontra com Ele. De modo que se você não renovar sua vida de pensamento e se não renovar sua mente após a conversão, então Deus não pode realmente manifestar-se a você. Muitas pessoas ainda vivem com suas mentes antigas depois da conversão. Esta maneira antiga de pensar é limitadora. Desta forma, Deus fica limitado pelo tipo errado de vida de pensamento. A fim de andar intimamente com Deus, é preciso que você renove sua mente e seus pensamentos. Se você não renovar seus pensamentos, Deus não pode descer e ter comunhão com você. Deus não habitará sua mente poluída, assim como peixes e pássaros não permanecem num lago poluído. É preciso que você renove seu pensamento para que a fé possa surgir através de sua vida de pensamento. A fé simplesmente não surge de seu espírito interior. A fé vem em cooperação com seus pensamentos, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Primeiro, é preciso que a pessoa ouça, e através do ouvir,
a palavra de Deus chega-lhe aos pensamentos, mediante a vida de pensamento. Os pensamentos de Deus entram em seu espírito e produzem fé. Portanto, se a pessoa não renovar seus pensamentos, não poderá compreender completamente a palavra de Deus. E sem a renovação da mente e sem ouvir a palavra, a pessoa não pode ter fé, pois a fé vem pelo ouvir. E o que ouvimos? Ouvimos os pensamentos de Deus. A arena de seu pensar enxerta os pensamentos de Deus e produz a fé. E através da fé, Deus pode fluir de você para os outros. A sua vida de pensamento é demasiadamente importante. Você deve renovar sua mente. Há 3 passos que você pode usar para renovar sua mente. E é preciso que você os siga a fim de conseguir uma renovação de sua vida de pensamento. Número 1. Atitude de pensamento transformada. O primeiro passo é mudar seu pensamento de uma atitude negativa para uma positiva. Para termos um exemplo, demos uma olhada em Pedro, o discípulo de Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus estavam em um barco no mar da Galileia. Era noite escura e tempestuosa, e as ondas eram tão altas que o barco estava a ponto de virar. Lutavam desesperadamente para manter o barco flutuando, quando repentinamente viram Jesus Cristo andando sobre as águas, indo em sua direção. Naquela época, havia uma crença popular, que ao ver o marinheiro, um fantasma no mar, seu barco afundaria. Por isso, quando os discípulos pescadores viram a Cristo, ficaram paralisados de medo, pensando que seu barco ia afundar e que iriam afogar-se. Mas Jesus falou: "Sou Cristo, não tenhais medo." E Pedro gritou: "Se és Jesus, ordena que eu vá a ti." Pedro sempre falava sem pensar. Era um homem terrivelmente emocional, mas tinha o dom da audácia, de modo que Deus o usou. Cristo, então, disse que ele fosse. Ao ouvir esta ordem, imediatamente aceitou a palavra de Jesus e seu pensar foi renovado. Humanamente falando, Pedro jamais poderia andar sobre a água, mas ao aceitar a palavra de Jesus Cristo, instantaneamente sua mente foi renovada. Pedro mudou seu pensar de uma atitude negativa para uma positiva. Pedro jamais acreditaria poder andar sobre as águas. Mas ao ouvir o pensamento de Jesus e ao aceitar essa ordem, mudou seu pensamento e creu que podia andar sobre as águas. Mudou seu pensar e os homens sempre agem de acordo com seus pensamentos. Quando Pedro renovou seus pensamentos, quando creu que podia andar sobre as águas, agiu de acordo com isto e saltou fora do barco. A noite continuava escura e tempestuosa e as ondas muito altas. Mas Pedro arriscou audazmente sua vida, lançando-se ao mar pela fé, e começou a andar sobre as águas. Os milagres sempre seguem uma mente renovada. Quando percebeu que podia andar sobre as águas, Pedro enfrentou as ondas. Seus pés molharam-se com a espuma. Deu passos sobre a crista das ondas. Estava andando sobre as águas. Mas subitamente olhou ao seu redor. Viu os negros vales criados pelas ondas e começou a voltar a seu antigo modo de pensar. Olhem para mim, pensou ele. Não sou eu um ser humano? Estou andando sobre as águas e não podemos fazer isso.
Nós, os seres humanos, devemos andar na terra, não na água. Não sou um peixe, mas olhem para mim. Estou andando sobre as águas. Isto está errado. É-me impossível fazer isto. Ele mudou seu padrão de pensamento. Pensou que não podia andar sobre as águas e instantaneamente começou a afundar-se. Deus relaciona-se com cada um de nós através de nossa vida de pensamento. Quando Pedro recebeu a palavra rema de Cristo, renovou seu pensamento e por isso pensou que podia andar sobre as águas e andou. Mas ao mudar seu pensamento e pensar ser impossível, imediatamente começou a afundar-se. Este é um conceito muito importante, pois, segundo o pensar dos homens, também será a sua ação. Se você pensa ser um rei ou uma rainha, agirá como rei ou como rainha. Se você pensa ser indigno e não ter valor nenhum, então agirá como se fosse indigno e não tivesse nenhum valor. De modo que é vital que renovemos nossos pensamentos e pensemos positivamente. Permita-me ilustrar este ponto com um exemplo real. Conheci certa vez um médico que se dizia ateu. Sofri muito por causa dele. Por muito tempo ele se opôs a meu ministério, desafiando-me à fé, atacando minhas palavras e crenças. Então, um dia, esse médico sofreu um derrame e ficou paralítico. E por causa de sua paralisia, ia morrendo lentamente. Então, o médico veio à minha igreja pedindo que eu orasse por sua cura. Muitas pessoas se gabam de seus pontos de vista ateus. Entretanto, quando estas mesmas pessoas experimentam a noite escura e se encontram com as ondas tempestuosas, seu ateísmo torna-se muito fraco. De modo que esse médico veio à minha igreja e orei por ele. Ele recebeu a oração da fé e levantou-se de sua cadeira e saiu andando com passadas fortes. Todo mundo batia palmas e gritava, louvando a Deus. No domingo seguinte, foi à igreja andando sem a ajuda de ninguém. Novamente, pediu que eu orasse por ele, mas eu estava ocupado demais e não pude orar. Ao ver que eu não podia orar pessoalmente por ele, mudou seu modo de pensar. Seus pensamentos regrediram e ele voltou ao seu antigo estado. Por não poder receber a oração da fé, tornou-se descrente de novo. Ao sair de meu escritório em direção ao carro, caiu e sua esposa teve de chamar uma ambulância a fim de levá-lo para o hospital. Regrediu por ter mudado seus pensamentos. O poder de Deus o deixou e assim como Pedro começou a duvidar e afundar-se no mar da Galileia, assim o fez o médico, perdendo-se para seus temores e de novo tornando-se paralítico. Os pensamentos são importantes, de modo que não negligencie em renovar sua vida de pensamento. Seja totalmente positivo em seu pensar. Não pense negativamente. Deus é a luz e nele não há treva nenhuma. Não há nada negativo em Deus, pois em Deus só reside o positivo. Coisas positivas estão acontecendo, de modo que para ter comunhão com Deus, é preciso que você renove a sua mente e pense positivamente. Alimente sua mente com a Escritura, pois a palavra de Deus está cheia de vida positiva. Tenha também cuidado ao alimentar-se da palavra de Deus, para que não restrinja sua maneira de pensar aos padrões tradicionais de pensamento. Seja revolucionário. Muitas pessoas estão presas por pensarem somente da maneira tradicional, da maneira ortodoxa. Portanto, Deus é incapaz de realizar as grandes obras que deseja realizar
através delas. Mas se você receber a palavra de Deus e revolucionar sua maneira de pensar, então alcançará alturas muito além de suas limitações atuais. Quando estou na Coreia, tenho uma reunião com os meus 100 pastores associados todas as manhãs. Todas as manhãs, das 9 às 9h30, desafio-os a revolucionarem seu modo de pensar. Não pensem somente da maneira tradicional, exorto-os. Não sejam levados pelo pensar e ensino de show. Vão pela palavra de Deus. Alimentem-se da palavra de Deus. Revolucionem sua vida de pensamento. Expandam sua vida de pensamento de acordo com a Escritura. Então, Deus poderá ter liberdade absoluta de expressar-se através de seus pensamentos. Depois de eu dizer estas palavras, meus pastores assistentes tornam-se grandemente motivados. Recebem a palavra e, se tiverem um pensamento realmente revolucionário, o executam. Então, eu vejo resultados. Não intervenham em sua obra, a não ser que estejam tendo problemas. Uma vez que delego a autoridade, essa autoridade permanece delegada. Já não me preocupo com ela. É mediante este método positivo que trabalho com meus assistentes, ministros de sucesso, responsáveis pelas necessidades de certa parte dos 50 mil membros adultos de nossa igreja. Número 2. Pensar em termos de milagre. Tendo mudado sua atitude negativa de pensamento para a positiva, o segundo passo será treinar-se constantemente a fim de pensar em termos de milagres. Esta atitude de pensamento pode ser vista na vida dos discípulos de Cristo. Certa vez, Jesus saiu para o deserto com 5.000 pessoas seguindo. Além dos 5.000 homens, provavelmente também havia mulheres e crianças. Na realidade, então, devia haver cerca de 20.000 pessoas ao todo. Aproximando-se à tarde, o povo teve fome. Estava ficando escuro e frio e as mulheres e crianças começaram a ficar para trás ao longo do caminho. Cristo chamou Filipe. Filipe, posso ver que todo este povo está com fome. Alimente-o. Filipe, pois, recebeu a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo para alimentar esta grande multidão. Se fôssemos apresentar este acontecimento em termos de hoje, podemos muito bem imaginar Filipe tentando organizar uma comissão para estudar a maneira de alimentar esse povo todo. Podemos vê-lo recrutando membros para sua comissão. Os escolhidos seriam discípulos com alto grau de inteligência. Filipe daria abertura à reunião da comissão como relator que era, dizendo: Cavalheiros, nosso Senhor Jesus Cristo ordenou-me que alimentasse estas 20.000 pessoas no deserto. Assim, nossa comissão tem a responsabilidade de encontrar uma maneira viável de fazer tal proeza. Os senhores têm alguma ideia? Certo indivíduo levantaria a mão e, depois de Filipe ter-lhe dado a palavra, diria: Você não sabe que estamos num deserto? Não estamos no centro de Jerusalém. É absolutamente impossível até mesmo pensar em alimentar estas pessoas. Também penso assim, Filipe poderia ter respondido. Secretário, por favor, anote isso. Outro cavalheiro levantaria a mão. Senhor relator, desejo fazer uma pergunta. Temos dinheiro suficiente? Precisaríamos de pelo menos
200 denários para alimentar uma pequena parte desta multidão. Temos dinheiro suficiente? Não, responderia Filipe. Não temos nenhum centavo. Bem, então o senhor está louco pensando alimentá-los, retorquiria o homem. Sim, concordo com você, responderia Filipe. Senhor secretário, anote isto também. Um terceiro cavalheiro tomaria a palavra. Senhor relator, sabe de alguma padaria que pode produzir pão suficiente para todo este povo de uma vez só? Não, diria Filipe. Não conheço padaria alguma por estas redondezas. Bem, então levaria semanas para alimentar esse povo e isso é impossível. Sim, concordo com você, diria Filipe. Senhor secretário, anote isto também. Então outro discípulo falaria. Desejo expressar minha opinião também, senhor relator. Como veem, já está ficando tarde. Por que não os espalhamos dizendo-lhes que vão e encontrem um lugar onde passar a noite e comer? Então seria concluída a reunião e Filipe juntaria a informação conseguida. Mas esta informação seria somente de natureza negativa e impossível. Informação que iria contra os ensinos de Jesus Cristo e que se oporia diretamente à sua ordem. Filipe, então, iria informar Jesus. Mas ao começar a falar, André chegaria com 5 pães e 2 peixinhos. André, exclamaria Filipe, deixe de brincadeira. Você tem 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 20.000 pessoas. Você perdeu o juízo. Mas André não lhe deu resposta. Simplesmente trouxe os 5 pães e os 2 peixinhos a Jesus. Jesus, isto não é suficiente para alimentar tanta gente, mas o trouxe de qualquer maneira. André tinha ouvido a ordem de Jesus. Sua mente aceitou o mandamento e, embora duvidasse, trouxe a Cristo o alimento que encontrou. André possuía o planejamento da possibilidade e, mediante seu pensamento, apanhou a visão de Jesus Cristo. Então, Jesus abençoou o pão e os peixes, multiplicou-os e a grande multidão foi alimentada. Todos os cristãos pertencem a Jesus Cristo, mas em Cristo há 2 escolas de pensamento, a escola de Filipe e a escola de André. Infelizmente, muitas igrejas pertencem à escola de Filipe. Falam somente acerca do impossível. Clamam que estamos num deserto e que é tarde demais e que as pessoas não podem ser alimentadas. Falam com pouca fé. Falam do impossível. A que escola pertence você? Sei que muitos vão a escolas e universidades diferentes. Mas a que escola pertence você no que diz respeito à sua vida de pensamento? Você pertence à escola de Filipe ou à de André? Quando Deus me falou ao coração em 1969, dizendo-me que construísse uma igreja para acomodar 10.000 pessoas, fiquei apavorado. Em todos os instantes sentia-me como Filipe. Conversei com o corpo diaconal e todos pensavam como os discípulos de Filipe. Diziam-me ser impossível. Ao falar novamente com meus 600 diáconos, descobri que todos eles pensavam da mesma maneira. De modo que eu também me uni à escola de Filipe. Fui a Jesus e disse-lhe que não podia construir a igreja. Mas em meu coração, Jesus ordenou: não pedi que você fosse conferenciar com os anciãos e diáconos. Disse-lhe que construísse a igreja. Senhor, respondi,
Sabes que nada tenho com o que construir. Será preciso muito mais dinheiro do que disponho no presente. Então, através do Espírito Santo, Jesus falou-me ao coração: O que tem você que podia dar pessoalmente? Em meu coração, sabia o que ele estava pedindo, mas recusava-me a reconhecer seu pedido e disse: Jesus, não peça que eu faça isso. Casei-me com 30 anos de idade e por todos estes anos tenho economizado dinheiro a fim de construir uma linda casa e dá-la à minha esposa. Mas o Senhor respondeu: Dê o que você possui. Pai, são somente US$ 20.000, clamei. Isso não pode construir a igreja e o complexo de apartamentos. São precisos 5 milhões. A quantia que poderia conseguir pela casa não será suficiente. Mas Deus disse: Venda sua casa e traga esse dinheiro a mim com fé. Oh Deus, isso é terrível, respondi. Como posso fazer isso? Se algum dia você vai crer em minha palavra, admoestou-me o Senhor. Primeiro deve estar disposto a dar o que possui e o que tem. Para a mulher coreana, o lar é tudo. É o lugar onde cria os filhos, é o lugar onde constrói sua vida. É uma posse preciosa para ela. Por isso, temia dizer à minha esposa e comecei a orar com dor de coração. Orei para que minha esposa consentisse em vender nossa casa. Nessa noite, trouxe presentes para minha esposa, flores e chales. Por que você está me dando estes presentes? Perguntou ela. Você está preocupado que não o ame mais? Mas ficou contente e preparou a refeição vespertina alegremente. Oh, louvado seja o Senhor, respondi. Estou tão feliz por tê-la escolhido. Se Deus me pedisse que escolhesse outra garota, ainda escolheria você. A cada dia que passa, você se torna mais linda para mim. Depois de alguns instantes, pensando ter chegado ao momento certo, disse: Querida, tenho um grande problema. Olhou para mim preocupada e disse: Conte-me. Vamos construir essa enorme igreja com assentos para 10.000 pessoas, disse-lhe. Vai custar 5 milhões de dólares. E estive orando a esse respeito e o Espírito Santo falou-me ao coração, dizendo que eu devo conseguir o dinheiro para a construção e que devo começar com o meu próprio lar. Deus deseja que lhe entreguemos 5 pães e 2 peixinhos. E esses 5 pães e esses 2 peixinhos são nossa casa. Minha esposa ficou pálida. Depois, olhando-me dentro dos olhos, disse: Esta casa é minha, não sua. Não ouse tocar nesta casa. Pertence a mim e a meus filhos. Você não pode abrir mão dela. Sua reação foi a que eu temia. Então, fui ao Senhor em oração. Senhor, fiz o que podia. O resto é com o Senhor. Envia teu Espírito Santo a fim de transformar-lhe o coração para que ela se renda. Nessa noite, enquanto orava, podia ver minha esposa revirando-se no seu sono. Soube então que o Espírito Santo estava operando. Disse ao Senhor: Ó Deus, continua a tocá-la. E o Senhor a tocou. Ela não pôde dormir por quase uma semana. Seus olhos ficaram inchados e vermelhos. Finalmente veio a mim dizendo: Não posso suportar mais. Não posso recusar o desejo do Espírito Santo. Desistirei da casa.
Então, ela trouxe a escritura da casa e juntos pegamos essa escritura e demos nosso lar para a construção da igreja. Agimos como André, que, embora tivesse somente 5 pães e 2 peixinhos, creu que Jesus podia pegar este pouco de alimento e com ele alimentar toda a multidão. Nós também pertencíamos à escola de André.